Paz, queridos, amém. Bom estarmos juntos, bom podermos compartilhar a palavra do Senhor nessa noite. Podemos pensar aquilo que Ele escreveu para nós, podemos ser desafiados a viver uma semana debaixo da graça dEle, em meio às tribulações, em meio às lutas, mas sabendo que Ele tem nos sustentado e que Ele tem nos amparado, e que Ele tem cuidado de nós. Você que está em casa, o desafio de, enquanto nós lemos a palavra e pensamos nela, de sossegar a alma, o coração, mesmo às vezes com as crianças aí, às vezes não é tão fácil, né, parar um pouquinho, porque as crianças também tomam o nosso tempo, as nossas responsabilidades. Mas se você puder, nesse tempo de estudo da palavra, sossegue o coração e ouça aquilo que Deus também tem para o seu coração nessa noite. Nós vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Colossenses. Há uns 2 domingos atrás, se não me engano, nós começamos um estudo nesse texto. E eu prometi que faria uma segunda parte em cima daquilo que Paulo escreve à igreja e alerta os irmãos através de Timóteo, aqueles que são fiéis, aqueles santos que estavam em Colossos, próximos de Laodiceia, de maneira que essa carta também chegou aos irmãos em Laodiceia, para que eles soubessem exatamente a respeito das nossas grandes lutas, dos nossos grandes desafios para a vida cristã. E aí, naquele domingo pela manhã, nós mostramos as marcas do cristão. Você como crente, você como testemunha de Cristo, olhando para aquele que é supremo, olhando para aquele que é o autor da fé, olhando para aquele que é o Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação, que são palavras relatadas pelo o apóstolo, e diante delas, nos causa desafios. Nós começamos esse culto nessa noite, agradecendo a Deus por um momento histórico, certamente, para o nosso país, diante dessa pandemia inteira, né? E como líder, e como pastor, e como alguém que influencia mentes, pessoas, jovens à nossa volta, levantar uma bandeira, né, de fé, de gratidão a Deus, e poder dizer: louvado seja Jesus, porque levantou pessoas, cientistas, gente espalhada aí pelo mundo afora, para que se criasse uma vacina, e para que ela chegasse até nós, e para que nós pudéssemos usufruir, quem sabe, nos próximos meses, da possibilidade de erradicar uma doença, ou se não erradicar, pelo menos nós poderemos amenizar a dura realidade daquilo que nós temos vivido no mundo inteiro, sem viés político, porque não é a nossa intenção, mas louvando a Deus, queridos, louvando a Deus. A minha hora vai chegar, e o meu braço vai estar lá, né, para glorificar a Deus através disso. Eu não sei a sua, não sei o que você pensa a respeito disso, mas há algo nessa noite que nós precisamos de fato glorificar a Deus, dar passos, louvar a Deus e dizer: Senhor, que pessoas sejam salvas para a glória do Teu nome. Eu tenho saudade, queridos, dessa igreja grudadinho um no outro. Eu tenho saudade das minhas jantinhas lá fora, da gente poder sentar na mesma mesa, a gente poder abraçar, da gente poder chegar pertinho um do outro, da gente poder conversar ao pé do ouvido, né, da gente poder fazer certamente
trazer certamente a memória daquelas coisas que nos davam esperança na caminhada. Dias tão complicados e difíceis, mas que certamente, diante da possibilidade que temos, sermos influenciadores positivos, para que mesmo aqueles que ainda estão em dúvida, que estão com medo, que estão preocupados, possam ser também imunizados em breve tempo. Eu me recordo que houve um tempo, numa crise estabelecida no nosso país, uma revolta foi feita. Essa revolta chamou-se Revolta da Vacina. Naqueles dias, nas nossas aulas de história, estudávamos que as pessoas morriam de medo da imunização, e elas chegaram até o tempo onde elas descobriram que, de fato, aquilo era uma possibilidade positiva de salvar pessoas. Muitas doenças foram erradicadas, e nós certamente seguimos com gratidão a Deus por podermos fazer parte desse tempo. Então, o crente, ele tem essas prioridades. O crente tem essas possibilidades de influenciar onde ele está, de sofrer as marcas positivas desse tempo. E nós falamos um pouco a respeito desse texto, a partir do capítulo 2, que eu vou ler o mesmo texto, mas você vai permanecer com a sua Bíblia aberta, porque a partir do capítulo, do versículo de número 4 até o versículo 23, Paulo introduz tantas coisas aqui, tantas responsabilidades para nós como cristãos. É uma carta que nós precisamos ler, é uma carta que nós precisamos reler, é uma carta que nós precisamos discutir, é uma carta que nós precisamos estudar, é uma carta que nós precisamos fazer perguntas para ela, para a gente de fato nos conscientizarmos daquilo que o apóstolo estava dizendo aos irmãos que estavam em Colossos. O verso 4 até o verso até alguns versos, você vai permanecer a Bíblia aberta, e eu vou lendo assim que for possível. Versículo 4 do capítulo 2: eu lhes digo isso para que ninguém os engane com os argumentos que só parecem convincentes, porque embora esteja fisicamente longe de vocês, em espírito estou presente, e me alegro em ver como estão vivendo em ordem e como está firme a fé que vocês têm em Cristo. Vou ler até aqui, sua Bíblia permanecerá aberta. À medida que eu for precisar de alguns versículos, também eles vão aparecer no telão, e você que está em casa, esteja com a Bíblia aberta para a gente acompanhar. Então o apóstolo Paulo agradece a vida daqueles irmãos, e diz sobre eles: vocês, eu louvo a Deus pela vida de vocês, mas deixa eu dizer uma coisa para vocês: ninguém vos engane com argumentos, ninguém vos engane com situações que lhes pareçam convincentes. Eu comecei falando de vacina, mas quantas pessoas já disseram assim: não toma essa vacina aí da China, então não tomo de jeito nenhum, né? E as pessoas vão criando argumentos sem priorizar certamente argumentos de verdade, sem analisar situações. Então Paulo estava escrevendo para eles. Claro que o contexto do texto não é sobre vacina, o contexto do texto não era sobre uma pandemia, o contexto do texto não era situações de doença pública, mas o contexto do texto era sobre uma doença, sim, uma doença que entra nos nossos dias, uma outra doença que ataca o nosso comportamento, uma outra doença que entra dentro das nossas casas, das nossas mentes, que nos desvia do alvo que é Cristo. Sabe, queridos, quantas pessoas estão doentes, espiritualmente falando? Quantas pessoas estão sendo atormentadas por um vírus chamado pecado, que nos desvia do alvo, que nos desvia da direção que é Cristo? Quantos de nós não conseguimos mais adorar a Deus, não conseguimos mais ler a Bíblia, não conseguimos mais ter comunhão com o Senhor, não conseguimos orar, a oração que nos é chamada para um propósito de dizer: orai sem cessar. Quantos de nós estamos nessa situação? Então Paulo alerta os crentes:
E ele diz, aí ele diz a marca dos crentes, né? E ele vai falando rapidamente, eu falei muito sobre isso, mas ele diz, crente é aquele que recebeu Jesus como Salvador, cita o versículo 6, quando ele fala a respeito disso, são aqueles que deram passos, que seguem a Cristo, são aqueles que estão arraigados, edificados em Jesus. Então ele traz essa coisa para a nossa compreensão. E aí ele cita que esse estar edificado, do versículo 7, é estar radicado, e essa palavra eu disse naquela ocasião, é uma palavra da agricultura. O crente é uma árvore, não como uma palha que o vento dispersa, mas uma árvore que tem raiz. Nós cristãos precisamos estar edificados, radicados, confirmados, instruídos. A palavra instruído, inclusive, sugere uma vida cristã, onde é uma escola, onde a palavra de Deus edifica, onde a palavra de Deus ensinada a você te fortalece, te faz caminhar com segurança, onde você está estabelecido, onde você tem confiança naquilo que está fazendo. E aí ele diz assim, se vocês estão edificados, se vocês têm as marcas de Cristo, então vocês agora estão crescendo em ações de graças. Nós precisamos ser esse povo que cresce em ação de graça. Nós precisamos ser esse povo que de fato celebra as coisas do alto. Nós precisamos ser esse povo que tem compreensão das coisas que de fato transformam as nossas vidas, que nos faz andar no caminho correto, na direção correta. E aí, para essa ideia de crescer em Cristo, ele usa a ideia de um rio. E esse rio que passa e vai gerando vida. Nós precisamos ser crentes que geram a vida, que geram a palavra da verdade, que geram a autoridade que vem do alto. Nós precisamos ser os crentes que saem daquela mesmice, talvez daquela situação onde nós vivemos enclausurados, com medo o tempo todo, né? Às vezes por demais ansiosos, principalmente em dias como nós estamos vivendo. E aí, principalmente agora, então, entra na segunda parte, que é a intenção dos desafios da vida cristã para essa noite, de nós estarmos atentos àquilo que está à nossa volta. E aí eu citei ainda naquela ocasião, um desses perigos, que eram as falsas filosofias. Paulo fala a respeito disso, a partir do verso 8, e aí, mais uma vez, eu peço para colocar na tela aqui, porque o texto diz, tenham cuidado, versículo 8, para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas. Então eu dissequei essa parte aqui do texto naquela ocasião, até o versículo 15, ele vai narrando isso, ele vai dizendo a respeito de uma concepção de estarem circuncidados ou não. Paulo está falando a respeito disso, e aí ele diz, olha, vocês, quando vocês foram sepultados com ele no batismo, ressuscitados mediante a fé, no poder de Deus, que ressuscitou vocês dentre os mortos, vocês estavam mortos nos seus pecados. Paulo então vai narrando para eles uma concepção de uma filosofia verdadeira de vida, para que eles voltassem os seus olhos para Jesus, e não em filosofias que os enganassem a respeito da vida. Quais filosofias eles estavam querendo então impor? Algumas coisas adicionais ao cristianismo, por exemplo, um sistema de astrologia, de confiança nos astros, de confiança, quem sabe, nos planetas. Hoje, por exemplo, eu poderia citar os signos, né? Quantos de nós cristãos abrem lá o jornal na página do signo, ou vai lá na internet, né? Nem tanto mais no jornal, e alguns crentes em Jesus, se dizem crentes em Jesus, não saem de casa se não lê o horóscopo do dia, né? E eles estão em cima disso, estão trazendo isso, essa concepção para os seus corações, vivem as suas vidas nessas situações. Então o apóstolo Paulo estava chamando a atenção deles. Alguns queriam impor a circuncisão aos irmãos, aos cristãos que estavam ali, e Paulo então estava dizendo, olha, ele, Cristo Jesus, já levou sobre si todas as situações nele, através do batismo. Ele vai citando situações e estabelecendo para eles o caminho que eles deveriam seguir. Vãs filosofias que nos enganam, que nos atormentam, que nos envolvem, que nos distanciam da palavra
da verdade. Como nós somos muitas vezes bebezinhos. Paulo chama a atenção daqueles que estavam em Corinto, para que eles comessem alimentos sólidos. Chegou a hora de nós termos opinião própria. Chegou a hora de nós sabermos aonde nós estamos pisando. Chegou a hora de você parar de falar ou reproduzir aquilo que os outros falam, mas olhar para a palavra, olhar para o Deus da criação, começar a testemunhar aquilo que Deus é. Havia no meio deles aqueles que queriam induzir o culto aos anjos. Olha que filosofia eles estavam fazendo naquele lugar. Alguns gnósticos, eles acreditavam que os anjos e os corpos celestes influenciavam a vida das pessoas. Quantos dos nossos dias ainda pensam coisas assim? Dependentes, então, como eu disse, dos horóscopos, dos mapas astrológicos. Algumas pessoas, eu conheci um cristão assim. A mulher, ela tinha uma situação, ela não morava numa casa se aquela casa não tivesse o número tal. Se aquela casa terminasse com aquele número, ela fazia umas contas, nessa casa eu não vou morar. Era cristã. Então assim, os números, a numerologia, vão trazendo situações para a vida cristã e se afastando daquilo que é verdade. O ensino básico dos gnósticos naquele dia, o ensino básico não era negar a Cristo, mas negar a suficiência e a supremacia de Cristo. Não é à toa que Paulo começa esse capítulo na verdade 1, a metade dele, falando sobre a imagem do Cristo invisível, da supremacia do Cristo invisível, da supremacia do Cristo, na verdade, que morreu por nós, aquele que é o primogênito de toda a criação. Então ele vai falando desse Cristo, que eles tinham que trazer para as suas vidas, para a autoridade das suas vidas, proclamar o nome de Cristo. É muito mais fácil a gente defender, por exemplo, o não uso de uma vacina. É muito mais fácil nós defendermos, por exemplo, uma situação X com relação à política, do que nós defendermos as coisas do alto, do que nós temos opinião a respeito sobre Jesus, do que nós temos opinião a respeito sobre o Deus que servimos, do que temos opinião a respeito daquele que se entregou na cruz por nós. Nós defendemos com tanta facilidade situações N, mas não defendemos com a mesma facilidade o Cristo que nós servimos. Então, de fato, ele chama a atenção daqueles irmãos a respeito das vãs filosofias. E aí, claro, eu não vou fazer isso agora de novo, mas nós fomos falando a respeito disso, sobre qual era a ideia da circuncisão, qual era a ideia de estar vivo em Cristo, o versículo 11, o 12, o 13, e ele vai dizendo, nós estamos livres em Cristo, nós somos vitoriosos em Cristo, e Paulo vai chamando a atenção deles, cuidado com as filosofias que enganam vocês. Mas o segundo perigo desse texto, de 4, é o perigo do legalismo, e eu acho que o versículo 16 e o versículo 17 desse texto, se a sua Bíblia está aberta, vamos colocar aqui no telão também, o versículo 16 e o versículo 17 do capítulo de número 2, porque ele diz, portanto, não permitam que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou bebem, ou com relação a alguma festividade religiosa, ou a celebração das luas novas, ou dos dias de sábado. Essas coisas são sombras do que haveria de vir, a realidade, porém, encontra-se em Cristo. Sabe, queridos, legalistas, Paulo alerta aqui, para que aquelas pessoas, em virtude de tudo aquilo que Cristo fez por nós, de não permitirem que ninguém os julgasse pelas regras do legalismo, por coisas que eles achassem convenientes, e aí ele usa essa situação para exprimir aqui algumas situações. Ele diz, primeiro, a base é a nossa liberdade. O versículo 16, ele diz assim, portanto, não permitam que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou bebem. Quantas vezes nós já fomos julgados por sermos crentes? Mas crente não faz isso, não, crente, né? Crente não fica bravo, crente não pode brigar pelas coisas, mas crente, você é crente? Né? Ora, situações ali de coisas que estavam acontecendo, que estavam exprimindo a liberdade deles. E aí a preposição do texto aqui é pois, nos ensina que a base da nossa liberdade
é a pessoa que está em Cristo Jesus. Portanto, não permitam que ninguém os julgue. Não permita que ninguém aponte o dedo para vocês. A liberdade está em Cristo. Nele nós fomos libertos. Segundo, a escravidão do legalismo. O apóstolo Pedro, chamou o legalismo de um jugo. E aí ele usa a expressão do legalismo como uma canga no pescoço. Se você ler Atos capítulo 15, o versículo 10 vai falar disso. Quando ele diz, agora pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a serviço dos discípulos um jugo que nem nossos pais puderam suportar em nós? O legalista, ele quer imprimir isso em você. O legalista quer dizer, eu faço assim, você está fazendo desse jeito. O legalista quer colocar sobre você uma canga, um peso. O legalista quer dizer para você, então, não faça dessa forma. Eu me lembro que lá na minha adolescência, bem na minha adolescência mesmo, quando comecei os meus primeiros passos na vida cristã, eu conheci uma pessoa que hoje já está na glória eterna com o Pai, e ele me levava para a igreja, era uma igreja bem pentecostal mesmo, irmãos, muito pentecostal. Ele era daqueles bem pentecostais, não vou citar o nome aqui, não há necessidade, mas quantas vezes eu fui, e tinha algumas regras básicas, dentre elas uma cartilha, e a cartilha dizia, não faça isso, não faça aquilo, não pode isso, não pode aquilo, e eu fui vivendo aquela realidade, e algumas vezes me via diante de uma situação assim, nossa, mas como é possível isso? Como pode ser assim? E eu me lembro que a primeira vez que eu já estava frequentando esse lugar, e a primeira vez que quando mamãe conseguiu comprar uma televisão para a nossa casa, era uma televisão ainda em preto e branco, e ela foi na loja, comprou com muito sacrifício a televisão, e eu me lembro da cena como se fosse hoje, dela chegando de táxi, carregando aquela caixa pesada, era a nossa primeira TV, éramos de família pobre, primeira TV dentro da nossa casa, e quando ela ligou a televisão, eu disse, mamãe, a senhora trouxe uma caixa do capeta para dentro da nossa casa. E eu passava na frente da TV assim, querido. Quantas vezes eu passei assim, porque lá onde eu estava, dizia, crente não pode assistir televisão. É a TV que é a caixa do capeta? É o que está sendo apresentado lá, que é a caixa do capeta, ou é a nossa posição, ou é o nosso comportamento, ou é aquilo que nós fazemos, ou é aquilo que nós usamos. A minha ignorância naqueles dias me fez estar escravo de um legalismo. Quantos de nós estamos escravos disso? Jesus deixou muito claro que a comida em si mesma é algo neutro. Ele diz, não é o que entra pela boca, mas o que sai do coração. Isso é o que contamina o homem. Paulo diz, não é a comida que nos recomendará a Deus. Então não é o que você come que vai te contaminar ou não, mas é a partir daquilo que o seu coração produz, é a partir daquilo que o seu coração é. O legalismo não só envolve a dieta da comida, mas também os dias sagrados. A igreja cristã, então acaba sendo prisioneira naqueles dias daquelas atitudes. Vou dizer uma coisa para você nessa noite, porque talvez quando a gente fala assim, louvado seja Deus, veio a vacina, e você está aí na cadeira espremendo assim, dizendo, essa vacina eu não tomo não, por causa disso, daquilo, não estudou, não leu, não foi atrás, não compreendeu, e sai exprimindo talvez comportamentos assim. Nós vamos ter muitos problemas, queridos. Há alguns depoimentos de médicos que dizem que nós vamos ter que, em pouco tempo, quem sabe, diante da situação que nós vivemos no país, e de tantas pessoas contra e outras a favor, nós vamos ter que ter, quem sabe, um nível de segurança, para que aqueles que querem ser imunizados sejam. Eu estou trazendo esse contexto aqui, falando tanto disso, porque é algo que nós estamos vivendo agora.
Então, aqueles que estão impostos sobre um legalismo, aqueles que estão impostos sobre um idealismo, aqueles que estão impostos sobre uma filosofia, começam a defender como se eles fossem os donos da verdade. Pela manhã, quando nós escutamos a tão boa mensagem, nos chamando a atenção de como nós devemos ser cidadãos desse reino, como nós devemos ser cidadãos dessa terra, né? Quais são os nossos desafios diante da nossa postura diante das autoridades, diante do mundo que nós estamos vivendo, como nós somos desafiados a termos uma postura diferente no mundo que nós estamos vivendo. Então Paulo vai chamando a atenção deles. Então, primeiro, a base é a nossa liberdade. Segundo, a escravidão do legalismo. Terceiro, agora, a bênção da graça. A graça maravilhosa de Jesus, no versículo 17, ele diz assim, queridos, olha, essas coisas são sombras do que há de vir, a realidade, porém, encontra-se em Cristo. Em Cristo nós somos alcançados pela graça. A graça é favor imerecido. Você e eu não tem condição de fazer nada, nem um passo sequer, para poder mudar qualquer situação. Tudo foi feito nele, por ele, e para ele são todas as coisas. A lei é sombra, mas em Cristo nós temos a realidade, a substância. E por que muitos de nós queremos retornar à sombra? Esquecer daquilo que Cristo fez por nós. O legalismo é popular, porque você mede a sua espiritualidade e se orgulha disso. Mas o legalismo é um caldo mortífero. Como diz um grande pregador da nossa denominação chamado Hernandes Dias Lopes. Ele diz que o legalismo é um caldo mortífero, e nós bebemos e defendemos tantas coisas e caminhamos para isso. Então, deixa de ser legalista, começa a observar as coisas, começa a olhar para aquele que é Senhor, começa a olhar para aquele que derramou graça sobre nós. Terceiro lugar, há um outro perigo que Paulo afirma nesse texto. Se você puder ler o capítulo 2, depois, com cuidado, atenciosamente, você vai notar ainda mais coisas nesse texto. Mas ele diz, olha, há um perigo do misticismo. Quantos de nós somos místicos? E esse misticismo aqui, o versículo 18 em diante, ele vai falando a respeito. Não permita que ninguém tenha prazer numa falsa humildade e na adoração de anjos, impeça de alcançar o prêmio. Porque muitos estavam ali crendo naquelas coisas angelicais, colocando a sua fé naquilo tudo, naquilo que eles podiam de fato experimentar. Paulo está dizendo para eles, cuidado com o misticismo, a crença que uma pessoa pode ter numa experiência com o mundo espiritual. Muitos estão vivendo de crenças, de experiências espirituais, vivem de experiências espirituais, de arrepios, de palavras lançadas, enquanto a palavra da verdade precisa ser essa. É nessa palavra que nós precisamos nos aprofundar, é nessa palavra que nós precisamos estar enraizados, nós precisamos ler, nós precisamos perguntar. Alguns dependem de visões, alguns dependem de uma pessoa que precisa orar para você, para te falar como vai ser a semana. Alguns dependem de situações específicas, para que eles creiam naquilo que é o Senhor. Os falsos mestres em Colossos tinham visões e faziam contato com os anjos. Era assim que eles estavam vivendo. Assim, eles iam abrindo a si mesmo as atividades daquilo que nós podemos claramente denominar demoníacas, ações de Satanás para transfigurar e enganar pessoas, como o próprio apóstolo Paulo fala no capítulo 2 de 2 Coríntios. Pessoas enganando umas às outras. Quantos de nós crentes dependemos de coisas assim? Damos tanta vazão às realidades daquilo que os outros estão dizendo. Então os falsos mestres estão à nossa volta, tentando nos enganar, tentando nos afastar, pregando o misticismo. Há muitos crentes no nosso meio que são místicos,
que trazem para a sua realidade situações assim, que creem que o poder está muito mais num copo com água, colocado sobre uma oração, que está muito mais numa folha, numa rosa, num pouco de sal, que você coloca atrás de algum lugar, na expressão de coisas assim, místicos. E assim nós nos esquecemos que os crentes não podem se envolver com as cerimônias de misticismo, de rituais, que na verdade não os levam a Cristo. Nós já temos tudo em Cristo. Se alguém que nós precisamos buscar nessa noite é Jesus, se alguém que nós precisamos buscar nessa noite é o eterno, poderoso, se alguém que nós temos que louvar nessa noite é aquele que se entregou na cruz por nós, se alguém que nós precisamos buscar é aquele Senhor que se deu lá naquele lugar, é nele que todas as coisas se encontram, é nele que todas as coisas funcionam, é em Cristo, queridos, é de joelhos, aos pés da cruz, não é aos pés do copo d'água, não é aos pés de um lenço ungido. Cuidados que nós precisamos tomar, tentar chegar a Deus através de qualquer experiência ou pessoa, que não por meio de Cristo, é falsa humildade, é orgulho, pois é abandonar as Escrituras para seguir o caminho que não conduz a Deus. Atentos, cuidado para que nós desviemos os nossos olhares daquele que é eterno, para aquelas coisas que são passageiras. Cuidado para você não dar muito mais valor àquelas coisas que estão lá fora, ao invés de olhar para as Escrituras e tirar daqui as lições que nós tanto precisamos. E ele vai dizendo, olha, tenham sabedoria, o versículo 21, não manuseie, não prove, não toque, todas as coisas estão destinadas a aparecer pelo uso, pois se baseia em mandamentos e ensinos humanos. Versículo 23, essas regras têm de fato aparência de sabedoria, com sua pretensa religiosidade, falsa humildade, severidade com o corpo, mas não tem valor algum para refrear os impulsos da carne. Cuidado onde vocês põem a sua fé, cuidado onde vocês colocam o seu coração, vivam de maneira responsável, santa, conduzam as suas vidas ao Senhor. Cuidado com o misticismo que toma conta da realidade da vida de vocês. Por último, ele fala de um último perigo, que é o perigo do ascetismo, quando ele usa então do versículo 20 até o versículo 23, dizendo que já que vocês morreram com Cristo, para os discípulos elementares desse mundo, porque, como se ainda pertencessem a Ele, vocês submetem a regras. O ascetismo, queridos irmãos, o perigo do ascetismo. Paulo condenou filosofias, legalismo, misticismo, e agora ele condena o ascetismo, que é a crença de que nós podemos crescer espiritualmente, abstendo, melhor dizendo, de coisas, flagelando o corpo, mortificando-nos fisicamente. Quantos crentes acreditam que é o fato de você ficar sem comer, que vai então te fazer alcançar uma graça? O jejum, então, seria você se abster de um monte de coisa e na troca disso você alcançar uma graça de Cristo. Quando na verdade o jejum tem um outro significado. É o fato de nós ali em contato com a palavra, é o fato de nós ali em contato, em comunhão com Deus. Quer jejuar, jejue. Isso vai de fato te levar a uma experiência muito maravilhosa na presença de Jesus, mas faça isso corretamente. Não pense em obter uma troca com o Senhor. Na semana eu vou ficar sem comer chocolate, porque eu quero alcançar uma bênção de Deus. Essa semana, esse mês, eu não tomo Coca-Cola, porque se eu não tomar Coca-Cola esse mês, Deus vai me abençoar. E você vai criando regras ascéticas, você vai criando regras onde você induz aquilo que tem que acontecer. Sabe, a verdade de tudo isso é que Paulo sintetiza
o ascetismo em três importantes verbos. Ele diz: não manuseeis, não proves e não toques. Não manuseeis, não proves e não toques. O versículo 21, quando ele diz: não manuseeis, não proves e não toques. É só isso que ele diz. Cuidado, nós precisamos tomar muito cuidado. Embora devemos ter cuidado com o nosso corpo, que é o templo do Espírito Santo, nós precisamos entender que o ascetismo é carnal, é a gente começar a olhar para aquilo que nós achamos que nós podemos fazer. Esse texto do capítulo 2 era, na verdade, um tapa na cara dos colossenses, para que eles tivessem atenção, para que eles se cuidassem naqueles dias. Assim como também é um desafio para mim, para você que está aqui, para você que assiste em casa, de você parar, de você analisar, de você pensar a posição espiritual sua diante das coisas que você tem que observar como cristão. O ascetismo indicava regras, indicava algumas formas, ao invés de pensar naquilo que Cristo já havia feito, a sua morte, o seu sepultamento, a sua ressurreição. Era isso que eles precisavam entender, era isso que eles precisavam compreender, era isso que eles precisavam saber diante de todas as situações que estavam na frente deles. Além disso, as regras ascéticas, elas eram fúteis, não procediam de Deus, mas de homens. Quantas regras nós vamos criando para que as coisas aconteçam? Quantas regras nós vamos criando, né, para que nós alcancemos coisas? Vivam prazerosamente em Deus, nele todas as coisas se satisfazem. Todos os alimentos foram criados por Ele. Nele, todas as coisas nos satisfazem. Nele nós temos todas as coisas. Você pode ser uma pessoa que diz: não, eu não como carne de porco, por exemplo. Mas você não come porque você não gosta. Não porque isso seja uma regra que vai te distanciar das coisas do alto, e você vai dizer: mas é impuro, é imundo. E aí você começa a criar as regras que estabelecem as verdades que você acha corretas. Não é por aí que nós devemos andar, queridos. Nós não podemos substituir a palavra de Deus, trazendo para nós aquilo que nós pensamos ser o correto. Então o ascetismo fazia isso com eles, aparência de sabedoria e humildade, mas aquilo não tinha nenhum valor diante de Deus. É como se você jejuasse e você chegasse aqui num dia de jejum com um semblante triste, uma cara triste, caída, né? um comportamento ruim. Aí eu olho para você: por que você está assim? Porque eu estou em jejum, estou em jejum hoje. Aí, na verdade, eu nem precisava saber que você estava em jejum, né? Esse é a sua realidade, é o seu encontro pessoal com o Senhor, é a sua vida, é o seu testemunho. Mas no momento que você transforma aquele seu ato em uma postura, para poder, quem sabe, até mostrar para o outro que você está fazendo alguma coisa, já perdeu todo o sentido, já perdeu todo o valor. Cuidado com as regras que nós mesmos criamos. Uma falsa aparência de sabedoria, uma falsa aparência de humildade, mas que não tem nenhum valor diante de Deus. Versículo 23, porque ele diz assim: essas regras têm de fato a aparência de sabedoria, com sua pretensa religiosidade, falsa humildade, severidade com o corpo, mas não tem valor algum para refrear os impulsos da carne. Vamos continuar do mesmo jeito, pecadores, ignorantes, defendendo aquilo que nem nós mesmos cremos, falando de coisas que nós não fazemos,
E se é assim, que valor tem essas coisas diante do reino? É um sacrifício inútil, não tem valor espiritual nenhum, é um engano. Então Paulo diz, cuidado com isso tudo, cuidado com o legalismo, cuidado com as falsas filosofias, cuidado com essa postura ascética de cada um de vocês, cuidado com essas posturas que vocês tomam diante do lugar que vocês estão. Voltem os seus olhos para o reino, estabeleçam suas vidas em Cristo. E aí o apóstolo Paulo termina esse capítulo defendendo a preeminência de Cristo e condenando os perigos que os gnósticos, que os legalistas, que os místicos, que os ascéticos estavam impondo lá no meio aonde eles estavam. Cuidado com as suas defesas. E aí Paulo faz essas críticas, então, a esses ensinos heréticos, né? Porque ele diz, tem aqui aqueles que supervalorizam as coisas, dizendo que é a verdade, mas a verdade é só uma, ela está em Cristo Jesus, quando no versículo 17, ele diz assim, versículo 17, dizendo, essas coisas são sombras do que haveria de vir, a realidade, porém, encontra-se em Cristo. O centro desse culto é Cristo. O centro da adoração desse culto é o Senhor. Nós temos responsabilidades, por exemplo, devolver os nossos dízimos, as nossas ofertas, participar da mesa do Senhor, são realidades bíblicas, e nós precisamos cumprir, mas o centro desse culto é Cristo. Aqui o que nós viemos fazer foi adorá-lo, ouvir a palavra dEle, meditar naquilo que Ele fez por nós. O centro do culto, da adoração, é o Senhor, e os heréticos estavam tirando, ou tentando tirar a visão de Cristo e trazendo para si aquilo que eles compreendiam. Segundo, esses heréticos pregavam uma falsa humildade. Nós não queremos viver uma falsa humildade, não querer ser, ou viver uma humildade que não seja para glorificar o nome de Cristo. Isso não tem valor nenhum, né? Isso não tem valor nenhum para nós, ou para aqueles que estão lá fora, ou até mesmo para você. A sua humildade deve ser aquela humildade que estava em Cristo Jesus, é fazer aquilo que Ele fez, é se entregar naquilo que Ele se entregou. Terceiro, esses heréticos podem conduzir a um orgulho pecaminoso, de nós acharmos que somos melhores do que os outros, de nós acharmos que nós somos mais crentes, né? Nós somos mais e mais. Eu dizer, nós não somos nada, nós somos pecadores. Os nossos casamentos, muitos deles estão em crise. O nosso comportamento de filhos para com os pais estão em crise. A nossa realidade de vida com os nossos irmãos estão em crise. E nós precisamos buscar em Cristo solução, queridos. Nós precisamos olhar para Jesus. A nossa realidade de membros desse corpo está em crise. Por último, isso constitui um retrocesso para a sua vida, para uma escravidão anticristã. Então, nós não podemos nos tornar escravos de novo. Nós já fomos libertos em Cristo, amém? Nós já fomos libertos nele, nós já fomos transformados nele, nós já fomos salvos em Jesus. Nós não precisamos fazer mais nada nessa noite para que nós alcancemos algo mais. Você já entregou a sua vida a Jesus, você já se deu por Ele. Faça o compromisso, em nome de Jesus, de viver a liberdade cristã, mas entregues ao Senhor. Faça o compromisso de obedecer. Nós cantamos essa canção agora em mesmo, nós vamos cantar ela de novo, porque diz, eu sei se eu te obedecer, eu sei se eu fizer, se eu ouvir a tua voz, eu sei se eu trazer isso para a minha caminhada cristã, eu não vou deixar esses perigos tomar conta da minha vida, eu vou andar
vivendo o cristianismo com sabedoria, ser cidadão do céu, queridos irmãos, é uma grande responsabilidade sua, como nós ouvimos pela manhã. Mas tomar cuidado com a sua vida cristã é outra situação que nós precisamos urgentemente observar. Cuidado com situações que nós podemos falar, a língua, o comportamento, como você fala do outro, como que você compara a outra pessoa, qual é o seu comportamento diante de situações tão características dos nossos dias. Cuidado para não contaminar o outro com a sua forma de pensar. Talvez você é um esquerdista, talvez você é mais de direita, talvez você está no meio disso tudo, e você precisa imprimir no outro a sua ideia, e você passa por cima do outro, por causa das suas ideias. Nós não podemos viver assim. O crente precisa estar posicionado de forma diferente. Ele precisa pregar a Cristo, e somente a Cristo, no nome de Jesus. Você pode ficar de pé.